Oi, pessoal! Vamos falar de um assunto que às vezes parece um bicho de sete cabeças, a transitividade verbal em português. Mas olha, hoje a gente vai encarar esse desafio gramatical juntos. No final destes minutos, o jeito como os verbos conectam as ideias vai ficar muito, mas muito mais claro. E para começar, já vamos com uma pergunta na lata. Olhem só a frase: entregaram a encomenda. O verbo entregaram é o quê? Transitivo direto ou indireto? Pensem um pouquinho e segurem a resposta. Prometo que, no final, tudo isso vai parecer óbvio. Então, este aqui é o nosso roteiro, nosso mapa para o desafio. A gente vai passar por 5 etapas para construir o raciocínio, começando pela base e terminando com aquele teste final que vai amarrar tudo. Vamos lá! Certo, primeiro passo. Antes de sair classificando qualquer verbo, a gente precisa entender a peça central de todo esse quebra-cabeça. Afinal, o que raios é transitividade verbal? Pensem assim, um verbo transitivo é que nem alguém jogando uma bola. A ação de jogar não fica completa no ar, certo? A bola precisa chegar em algum lugar, ou em alguém. Esse lugar ou alguém é o complemento. A ação do verbo, então, transita para ele. Simples assim. E aqui está o pulo do gato. O verbo é o coração da frase. É o sol do sistema solar da oração. Tudo gira em torno dele. É a necessidade que o verbo tem ou não que vai ditar toda a estrutura ao redor. Então, a primeira coisa a se fazer é sempre olhar para o verbo. Bom, agora sim, vamos para o primeiro nível do nosso desafio, os verbos transitivos diretos. Aqui, a conexão entre a ação e o alvo dela é, digamos, limpa, sem intermediários. A palavra-chave aqui é direto. Pensem na ação do verbo como se fosse uma via expressa, sabe? Sem pedágio, sem desvio, ela sai do verbo e chega no seu destino, que é o objeto, sem precisar parar para nada no meio do caminho. E como a gente acha essa conexão direta? Usando uma pergunta mágica. Se der para perguntar para o verbo o quê ou quem, e a resposta estiver logo ali na frase, sem nenhuma preposição no meio, pronto, acabamos de achar um objeto direto. Lembram daquela primeira pergunta? Entregaram a encomenda? Pois é, agora a gente tem a ferramenta certa para resolver isso. Vamos aplicar o método. Vamos ver o passo a passo. Primeiro, o verbo, entregaram. Agora a pergunta, entregaram o quê? A resposta está ali, clara, a encomenda. Tem alguma coisinha, alguma preposição entre entregaram e a encomenda? Não, né? Nenhuma. Portanto, a encomenda é um objeto direto. E entregar, nesse caso, é um verbo transitivo direto. Desafio 1, concluído. Beleza, vamos avançar para o próximo nível. A conexão agora não é mais uma linha reta, vamos falar dos verbos transitivos indiretos. Se antes a gente estava numa via expressa, agora a coisa mudou. Para a ação do verbo chegar no seu destino, ela precisa de uma ponte. E essa ponte obrigatória é a preposição. Sem palavrinhas como de, em, a ou para, a conexão simplesmente não acontece. E claro, se a conexão muda, as perguntas-chave também vão mudar. Nossas ferramentas de detetive agora incluem a própria preposição. A gente pergunta de quê, em quem, a quê. A preposição já vem embutida na pergunta. Vamos testar essa nova habilidade com uma frase que até dá uma fominha. Lembro-me da pizza deliciosa. Onde é que está a ação aqui e para onde ela vai? O verbo é lembrar. Vamos perguntar, lembro-me de quê? A resposta, da pizza deliciosa. E a palavrinha da, o que é? É a junção da preposição de com o artigo a. Como a gente precisou da preposição de para fazer a pergunta e a conexão, pronto, temos um objeto indireto. Agora, olhem só essa comparação lado a lado. Fica muito claro. Entregar uma encomenda, fluxo direto. Lembro-me da pizza, precisa da ponte de. Isso mostra perfeitamente a diferença. De um lado, via expressa. Do outro, uma ponte que é necessária. Certo, já vimos os verbos que precisam de um alvo, seja ele direto ou indireto. Mas e se o verbo não precisar de nada? Vamos conhecer o verbo autossuficiente, o tal do verbo intransitivo. O verbo intransitivo é como alguém que dança sozinho. A ação de dançar já tem um sentido completo. Ninguém precisa dançar alguma coisa. A ação começa e termina ali mesmo, no sujeito. O sentido está todo contido no próprio verbo. Vejam este exemplo. João nasceu ontem. O verbo nasceu tem sentido completo. Se a gente disser só João nasceu, a informação principal já foi, todo mundo entende.
A palavra ontem só adiciona uma informação extra de tempo, uma circunstância. Mas não é um objeto. Não dá para perguntar, nasceu o quê? A ação já está completa em si mesma. E agora que a gente já domina os 3 tipos, chegou a hora do chefão final. Uma única frase que vai testar tudo que a gente viu até aqui. Tudo pronto? E a frase final é: o entregador comunicou o acidente aos patrões. À primeira vista pode parecer mais complexa, mas a verdade é que já temos todas as ferramentas para desmontar essa frase peça por peça. Então vamos lá, vamos quebrar a frase. O verbo é comunicou. Primeira pergunta-chave. Comunicou o quê? A resposta, o acidente. Sem preposição, direto ao ponto. Objeto direto. Agora, segunda pergunta. Comunicou a quem? Aos patrões. Opa, aos é a preposição a mais o artigo os. Tem preposição. É objeto indireto. E aqui está a grande revelação. Um mesmo verbo pode ter os 2 complementos, um direto e um indireto. E no fim das contas, o que a gente aprende com isso tudo? Que gramática não é só um monte de regra para decorar, né? É como se fosse a planta baixa de uma casa. Um projeto que mostra como a ação flui dentro da frase. Quem faz o quê e para quem. Agora que essa planta baixa está mais clara, pensem só. Quantas outras estruturas de frases podem ser desvendadas e finalmente compreendidas? A transitividade é basicamente a chave que abre a porta para uma compreensão muito mais profunda de como o português funciona.